Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos nós nesta manhã, manhã a qual nós nos propomos a estudarmos, a compreendermos a palavra de Deus. Também uma manhã especial, que hoje é o segundo domingo de agosto, e o segundo domingo de agosto comemoramos o Dia dos Pais, né? Então, parabéns a todos que são pais, um feliz dia com seus filhos, filhas, nem que seja de forma virtual, como nós estamos há cerca de um ano participando da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja, através desta forma virtual. E agora o nosso culto é um culto híbrido, né? Tá muito em voga esta palavra, né? Ele é presencial e também online, tanto o culto vespertino quanto o matutino, né? Ou melhor, o culto matutino e o culto vespertino. Nesta manhã, neste momento de abertura de escola bíblica dominical, convido os amados irmãos nesse instante a fazermos uma oração, fechando os seus olhos e abaixando as suas frontes. Santíssimo, bondoso, eterno Deus, nesta manhã deste domingo maravilhoso, nos colocamos na Tua presença para louvarmos-Te e adorarmos-Te, pois o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de toda majestade. E nesse instante, Pai, que nós nos preparamos para a meditação da Tua Palavra e para o estudo da Tua Palavra, pedimos que o Senhor abençoe os Teus servos, tanto eu quanto ao reverendo Carlos Alberto, que estará ministrando a aula desta manhã, ó Pai. Esteja nos sustentando no Teu amor, no Teu Espírito Santo e na Tua Santa Palavra, em Cristo Jesus. Amém. Eu quero partilhar com os amados irmãos a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, ou Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, versos 28 ao 30. Algumas Bíblias trazem o subtítulo dessa Bíblia Revista e Atualizada da Sociedade Bíblica Brasileira. Ela traz o seguinte tema, ou seguinte divisão: Vinde a mim. Diz assim o evangelista Mateus, capítulo 11, dos versos 28 ao 30. Vinde a mim todos que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amados irmãos, eu poderia, nesta reflexão, talvez não falarmos esse subtítulo, é o Vinde a mim, mas trabalharmos nesse subtítulo como um convite. Todos nós já recebemos de alguma forma um convite. Convite para alguma coisa da vida, como para um casamento, um batismo, um aniversário, uma festa, talvez apenas um churrasco com os amigos, relembrar os velhos tempos de colégio, né? Hoje nós temos esses grupos de WhatsApp, apesar de não podermos mais estarmos juntos, mas de algum modo até o início de 2020 a gente tinha convites, né? E o de hoje, o convite, na nossa reflexão desta manhã, nós vemos o contexto nesta passagem de Jesus revelando, através do seu convite, 3 aspectos. Ele faz um convite que traz alívio para a alma. O verso 22 diz: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando Cristo nos convida para servir, ele nos alivia da escravidão do pecado. Ou seja, quando ele diz: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Ele está nos convidando para servir para a causa do Senhor. E esse servir para a causa do Senhor nos leva à liberdade do pecado, ou seja, nos leva ao distanciamento do pecado. Dentro desse convite que traz alívio para a alma, nós podemos destacar também que Cristo nos convida para servir. Ele nos alivia também da ansiedade. Esse servir a Deus, ele nos leva à liberdade do pecado, ou seja, nos liberta da escravidão do pecado, nos liberta também, ou seja, nos alivia das ansiedades. Pois em Filipenses capítulo 4, versos 5 e 6 diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Quando Cristo nos convida para servir, ele nos alivia da condenação eterna, conforme Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amados, afixando no verso 28, mentalizando, refletindo o verso 28, este convite que nos traz alívio para a nossa alma, ou seja, esse convite nos traz, quando nós somos chamados através desse convite de Cristo: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele nos chama para servir. E quando nós servimos a Deus, concluindo, amados irmãos, somos libertos da escravidão do pecado. Somos aliviados da ansiedade, ou seja, liberto desta ansiedade, pois mais problemas que nós tenhamos, dificuldades que nós tenhamos para enfrentarmos, nós temos uma maneira de servir a Deus, ou seja, nós temos, além de servir a Deus, nós temos algo, ou seja, o próprio Cristo, que nos dará a vitória. E quando Cristo nos convida para servir, ele nos alivia da condenação eterna, pois já não há mais condenação sobre a nossa vida, porque os que estão em Cristo Jesus, pois não estão mais condenados à perdição eterna, mas sim à graça eterna. Vinde a mim, o que Cristo nos diz hoje: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E de alguma forma, nesses últimos meses, esse último ano, nós temos vivido, sentido pressões, dificuldades e lutas. Mas basta confiarmos e servirmos a Deus através de Cristo Jesus, que o Senhor Jesus nos chama hoje, nos convida hoje para ir até Ele e depositarmos diante dele todas as nossas dificuldades, lutas e problemas, pois Ele estará nos aliviando. Ele vai tirar todo o nosso cansaço, toda a nossa sobrecarga, e vai nos dar um fardo suave e leve. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, que o Senhor nos abençoe nesse instante em que vamos aprender da sua palavra, através da continuação do aprendizado, das meditações, ou meditando o credo apostólico. Até já, até o encerramento. Tenhamos uma abençoada aula. Bom dia, meus irmãos. Nós vamos iniciar nossa escola dominical e eu os convido que leiamos Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 8, onde a palavra do Senhor nos diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa,
a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Meus irmãos, o texto que lemos nos dá uma noção dos momentos finais, né? do derradeiro momento na vida da igreja e dos servos de Deus. Nós hoje vamos falar sobre as bênçãos da salvação, não é? Que estão contidas no credo apostólico. Creio na Santa Igreja, na comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição do corpo e a vida eterna. Meus irmãos, a primeira dificuldade é que quando nós recitamos no credo a Santa Igreja, é classificar essa Santa Igreja. Ela é Santa Igreja Católica, ela é Santa Igreja de Cristo, ela é Santa Igreja Universal, ela é Santa Igreja Mundial. Afinal de contas, o que está certo? Quando nós falamos em Santa Igreja, todas estas expressões estão certas, inclusive o Santa Igreja Católica. Porque quando nós falamos de Santa Igreja Católica, né, nós não estamos falando da Igreja Católica Apostólica Romana, mas o termo católica ou catolicidade, né, o catolicismo, significa, aponta para uma igreja que está presente em todo o mundo. Então dizer Santa Igreja Católica é o mesmo que dizer Santa Igreja Mundial, ou Santa Igreja Universal, ou Santa Igreja que está em toda a parte. E ao mesmo tempo essa igreja que é católica, que é universal, que é mundial, que está em todo canto, toda parte, em todo mundo, dispersa por ele, ela é a Santa Igreja de Cristo. Então são termos sinônimos, né? Então não há dificuldade nenhuma em dizer que a Santa Igreja Católica de Cristo, ou mundial, ou universal, porque são termos sinônimos. E por que a igreja é santa? Ela não é santa no sentido de ser uma comunidade que mereça devoção ou algum tipo de culto. Mas ela é santa porque é uma comunidade daqueles que foram separados por Deus, daqueles que Deus separou, né? Daqueles que foram destinados por Deus, né, a viver uma vida separada do mundo. É estar no mundo e não ser mundo. A igreja é santa porque ela está presente no mundo com um propósito de Deus, mas ela não possui os valores do mundo, né? Então, quando nós vemos, a palavra de Deus nos diz que Jesus vem buscar a sua igreja, ela não está falando de denominação, da igreja presbiteriana, dessa ou daquela denominação, mas ela está falando de uma igreja que é mais do que denominacional.
né? De uma igreja que hoje é militante, porque milita na causa do Evangelho. E que no momento em que Jesus vier para buscá-la, ela será a igreja triunfante, a igreja que triunfa sobre a morte, que é mais que vencedora, que é vitoriosa no testemunho e no sacrifício de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E qual é a diferença então da Santa Igreja para a Igreja católica, como nós conhecemos? Toda a igreja ela é católica porque está presente no mundo. Toda a igreja ela é apostólica porque ela segue a doutrina dos apóstolos. Mas apenas a igreja que nós conhecemos como igreja católica é romana. Por quê? Porque tem o seu governo na sé romana, ou na sede romana, na pessoa do Papa, né? No nosso caso, nos nossos dias hoje, né? Papa Francisco. Então ele é o responsável, ele é o chefe da sé romana. Então os católicos, como nós conhecemos, são católicos apostólicos romanos. Nós somos católicos porque estamos no mundo. Somos apostólicos porque seguimos a doutrina dos apóstolos. Somos romanos? Não, não somos romanos. Católicos apostólicos presbiterianos. Então é nessa igreja que nós cremos, na Santa Igreja de Cristo. Um outro benefício da salvação, né? A comunhão dos santos. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, assim diz a palavra do Senhor, né? Então, a comunhão dos santos, quem são os santos? Os santos são os remidos do Senhor, são aqueles por quem Jesus deu a vida, aqueles por quem Jesus derramou o seu sangue e teve sua carne e seu corpo pregados sobre a cruz. Aqueles por quem Jesus ofereceu-se em sacrifício para que obtivesse a salvação. Então esta igreja é composta por esses santos que vivem em plena comunhão. O que é comunhão? União comum, uma comum união, né? Nós temos diferença, como todo ser humano tem. Por isso há uma diversidade de igrejas. Há diversas interpretações para a Bíblia, mas há algo que a igreja não discute. E o que é esse algo que a igreja não discute? A pessoa de Jesus Cristo e a sua suficiência no que diz respeito à nossa salvação, né? Jesus é nosso único e suficiente Salvador. Em toda e qualquer igreja, Jesus é único e suficiente Salvador, né? Então esta é a fé que une todos os santos. Por isso nós cremos na Santa Igreja de Cristo e na comunhão dos santos. Não que todos pensem exatamente igual, mas um ponto em que precisa haver acordo, convergência, em que não pode haver dúvida é a comunhão dos santos, né? A comunhão dos santos, né? E que ponto é esse? Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de toda a igreja. Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Creio na remissão dos pecados, né? Então, Jesus, por sua morte e ressurreição, nos remiu de todos os pecados. Quando Jesus morre e ressuscita, ele vence a morte. E pela sua ressurreição, todos os nossos pecados foram perdoados ali, né? Aquele pecado que nós conhecemos muitas vezes, chamamos de pecado original, aquele pecado que teve origem lá em Adão, né? No erro de Adão, ali nós somos perdoados por Jesus. Naquele momento em que Jesus morreu e ressuscitou, os nossos pecados foram perdoados, né? Então, isso não vem de nós, de nenhum de nós. Isso não é resultado de nada, de nenhum esforço nosso. Isso tão somente é consequência do amor e da misericórdia de Deus na nossa vida, não é?
Nós somos perdoados, fomos remidos, somos lavados no sangue de Jesus e tivemos nele os nossos pecados perdoados. Então nós cremos na Santa Igreja de Cristo, na ressurreição do corpo, né? Na remissão dos pecados, né? Na ressurreição do corpo, como eu vinha dizendo agora, né? Cremos na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na ressurreição do corpo e na vida eterna. Então, a palavra do Senhor nos diz que o nosso corpo, ele, por ocasião da ressurreição, né, ele haverá de ser transformado e revestido do que é imortal, né? Nós receberemos um novo corpo incorruptível, a exemplo do corpo que Jesus recebeu. Jesus recebeu um corpo físico na sua ressurreição, mas era um corpo diferente, porque diz a palavra do Senhor que Jesus, tendo entrado no cenáculo onde estavam os discípulos reunidos, estando as portas e janelas fechadas, ele entrou a si mesmo. Mas ao mesmo tempo Jesus não era um fantasma, porque ele comia e bebia e os apóstolos puderam tocar no seu lado, tocar no seu corpo e ver as feridas nos seus pés e nas suas mãos. Então aquele mesmo corpo foi revestido do que é imortal, do que é incorruptível. Também ele não foi reconhecido de imediato pelos caminhantes de Emaús, né? Eles o reconheceram no partir do pão. Meus irmãos, nós cremos na ressurreição do corpo e a palavra do Senhor nos diz que o fogo, a terra e o mar devolverão os seus mortos. Então aqueles corpos haverão de ser entregues, devolvidos a Deus para que sejam revestidos do que é imortal. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz que os que morreram crendo no Senhor ressuscitarão primeiro e irão à nossa frente, de maneira que será uma visão gloriosa aquele dia do juízo final. Uma visão gloriosa onde todos se apresentarão, onde todos entrarão na real presença de Deus, tendo seus corpos transformados. E para quê? Para gozar da vida eterna. E o que é a vida eterna? Uma vida ao lado do Senhor, né? Onde, num lugar maravilhoso, onde já não haverá mais a figura da morte, né? Onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia, não haverá escuridão e nada de ruim acontecerá, porque Deus nos conduzirá, Deus nos guiará, Ele mesmo com a sua presença nos iluminará e nós haveremos de desfrutar de tudo isso, de maneira que essas são as benesses, as bênçãos da salvação, decorrentes da salvação, né? Então, eu creio na Santa Igreja de Cristo, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Que Deus nos abençoe e que nós saibamos, meus irmãos, que nós vivemos o Evangelho, vivemos a palavra de Deus, não pelas coisas deste mundo, não por aquilo que Deus pode fazer por nós aqui nesta vida, mas nós vivemos na certeza de que Ele fez e de que muito mais Ele haverá de fazer para a glória de Deus Pai. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesta manhã. Amados irmãos, após sermos abençoados por esta aula de Escola Dominical, partimos para o encerramento desta manhã. Convido mais uma vez os irmãos à oração, a estarmos orando e agradecendo a Deus por esse momento. E intercedendo também pela vida dos nossos irmãos, pela vida daqueles que também nesta semana completaram mais um ano de vida. Santíssimo, bondoso e eterno Deus, nesta manhã nós agradecemos pela vida dos nossos pais, nesse momento que nós comemoramos
quanto igreja, quanto cristãos, celebramos o Dia dos Pais. Somos gratos, ó Pai, Pai eterno, pelo teu amor e misericórdia, o Senhor sendo Pai, nos dando o seu único Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, o qual nos fez co-cidadãos do reino de Deus e nos fez filho por adoção a ti, Senhor. Por isso hoje nós podemos, como crentes em Cristo Jesus, crentes na tua Santa Escritura, dizermos que o Senhor é nosso Pai. Somos gratos pelos nossos pais terrenos. Agradecemos, Senhor, pela vida daqueles que completaram mais um ano de vida e também, ó Pai, desses irmãos que completaram mais um ano de vida na nossa comunidade. E também, Senhor Deus, clamamos e intercedemos para aqueles irmãos que se encontram acamados, doentes, passando por algum tipo de dificuldade, de desemprego, problemas financeiros, algum tipo de desespero, Pai. Que com esta palavra que nós ouvimos hoje pela manhã, que o Senhor nos convida: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, pois eu vos aliviarei. Somos confiantes que o Senhor vai tirar todo o fardo, vai nos dar toda o suporte, dar-nos todas as condições para que possamos vencer, Pai. Pois não há mais condenação sobre as nossas vidas, pois somos novas criaturas em Cristo Jesus, aquele que morreu vertendo o seu sangue, que ao derramar o seu sangue e nos aspergindo, se tornamos libertos do pecado, Pai. Abençoe os pastores desta igreja, abençoe, Pai, o conselho, a mesa diaconal, abençoe todos os departamentos da nossa comunidade, Pai. Obrigado por esse instante maravilhoso de aprendizado da Tua Palavra, em Cristo Jesus. Amém. Que os amados irmãos tenham um abençoado domingo e uma excelente semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e com a graça de Deus, até o próximo domingo. Tenhamos um bom dia de celebração do Dia do Senhor.